Segundo encontro técnico do agronegócio dentro da Expo Vale. A cada ano, sempre eventos importantíssimos que focam o agronegócio. Estamos aqui com a dupla José Scarpa, da Mantiqueira, e Luciano Bozan Reolon. E a situação é a seguinte: quais os detalhes, Luciano, sobre o encontro do agro dentro da Expo Vale? Justamente para atrair o foco, porque a nossa região tem o agro como uma das máquinas de desenvolvimento. Luciano, relata detalhes para nós. Então, segundo o encontro técnico da 30ª Expo Vale, vai acontecer no dia 6 e 7. Então, isso foi um convite do presidente da Expo Vale, o Rafael Cereza, para mim e para o Zé Scarpa, para apoiar nesse evento. Então, a gente pensou e propôs uma abordagem bem técnica, com uma agenda de palestras focados em gestão de negócios, em gestão de pessoas, palestras inovadoras e focado também em tecnologia. Devido ao desafio que hoje a agricultura, a pecuária está passando, então a gente vive um cenário político complicado, a gente vive incertezas de mercado, tanto o preço de soja, futuro do milho, preço do boi gordo. Então a gente está atravessando uma fase bem complicada, então isso nos levou a criar uma grade de palestras que atendesse um pouco a essa demanda. A parte técnica, a parte de produção, o produtor hoje está bem alinhado já, mas agora essa parte de econômica, tanto a curto quanto a médio e longo prazo, está muito difícil para as tomadas de decisões dentro da fazenda. Então a gente está justamente trazendo palestrantes que vão dar um norte para as pessoas. Então o que a gente quer, tanto eu quanto o Zé Scarpa, é que as pessoas saiam do encontro técnico com informações que possa ser relevante dentro da sua fazenda. Então, por isso que a gente está falando em gestão de negócios, gestão de pessoas e inovação e tecnologia. A gente vai tentar trazer tudo dentro desse pacote que vai ser no dia 6 e 7. Com imagens de Clepson Fernandes, José Scarpa fala a interativa. Muito desafio. Não só na agricultura, mas na pecuária. Preço em baixa, preço instável, alto custo de produção. A curto e médio prazo não se vislumbra muita diferença. Por isso, o encontro técnico do agro na Expo Vale deve trazer uma pequena luz para o campo. Exatamente. Eu acho que como produtor rural, né, e como responsável aí pelo Grupo Mantiqueira, a gente vive um momento de incertezas e de extremos desafios. E tanto eu quanto o Luciano, né, que também é responsável pelo Banco Safra, vivenciamos dia a dia isso, né? E aí resolvemos então trazer para o encontro técnico dois momentos, digamos assim, um fora da porteira, outro para dentro da porteira. O fora da porteira para realmente acender essa luz que a gente tanto precisa, né? Para onde a gente deve seguir, qual é o nosso objetivo, como a gente chegar. E aí a gente traz aí o Alexandre Mendonça de Barros, que é um agrônomo formado pela Exalc, mas professor de economia na Fundação Getúlio Vargas, na Fundação Dom Cabral, né? Um grande palestrante, um estudioso de tudo que acontece no mundo com as commodities, falar de adubo, falar de soja, falar de milho, falar de pecuária. Para trazer no dia 6, ali por volta de... Depois a gente pode passar os horários, né? Tudo que ele tem visto aí e estudado sobre o mercado global das commodities, né? Para realmente nos colocar no caminho certo aí para seguir em frente. Já no segundo dia, a gente tem da porteira para dentro, que é falar de novas tecnologias, para falar de gestão de pessoas, que é uma dificuldade hoje no agro, né? Para falar de problemas mais voltados à produção de grãos, de soja, e para falar realmente de manejo da pecuária também, além de uma pitada aí com o Matheus Pereira, também que é um palestrante reconhecido aí da pátria, agronegócios, né? Que também fala sobre a economia global. É isso, basicamente fora da porteira e dentro da porteira. Dias 6 e 7 de julho, durante a Expo Vale, então, o encontro técnico do agro em Água Boa, importantíssima ferramenta para comunicar informações. Exatamente, dia 6 do 7 e dia 7 do 7.
Vamos lá pelos horários, né? Meio-dia a gente espera então para um almoço no Sindicato Rural, né, Luciano? À 1h30 começa a programação aí com o panorama de mercado e perspectivas com Alexandre de Mendonça. Às 3h15 o Antônio Schacker, do Instituto Integra também, para falar mais focado em pecuária, mas dá uma pincelada principalmente em patrimônios como valorização de imóveis. Estive conversando com ele está muito entusiasmado com essa alta que existiu aí dos valores da terra, né? E como isso se comporta agora com juros, com taxa de juros alta, com baixa na produção de grãos, com baixa no valor da arroba do boi. Ele vai falar um pouco sobre essas questões que também são interessantes para quem é produtor rural, para quem tem sua área, né? E no final do dia a gente resolveu fazer uma mesa redonda e trazer o grande empreendedor, o presidente do Grupo Mantiqueiro, Leandro Pinto da Silva, né, o rei do ovo aí, para mostrar, junto com o Alexandre, com o Antônio Schacker e com o Edivandro, como o empreendedor vê esse momento, né, como ele deve se comportar nesse momento de crise. Ele já vivenciou outras crises, né, e como a gente sabe, ele é um vencedor. Então, entender um pouco o olhar dele junto aos conselhos aí de tantos bons palestrantes, né? Já no segundo dia, no dia 7, a gente inicia na parte da manhã, aí é lá no sindicato, é lá no Parque de Exposições, né? A gente inicia com o Ernesto César Neto, gerente de produto da Tamars, sobre o tema cerca elétrica como ferramenta de manejo de pastagem, às 9h. Às 10h é o Horizonte do Mercado de Soja com o Matheus Pereira. O almoço ao meio-dia, né? Isso, a gente vai fazer um churrasco para recepcionar todo mundo ao meio-dia. Então, o pessoal que vai no Parque de Exposição não vai precisar retornar para casa, pode almoçar junto com a gente lá. Depois a gente segue com a Jaqueline Lubauski, que é uma consultora hoje de RH, gestão de pessoas na fazenda como diferencial competitivo. Hoje a gente sabe que o grande problema nosso, um dos grandes problemas das fazendas, é a questão de pessoas. Então está cada vez mais difícil a gente fidelizar. E o turnover de pessoas nas fazendas tem aumentado muito. Então, isso que ela vem nos aconselhar e nos dar dicas de como segurar o funcionário dentro da fazenda, segurar o colaborador ali, para que ele se sinta num ambiente seguro, num ambiente bom e que a remuneração seja compatível com o que está acontecendo no mercado. Porque se o preço cai, então às vezes o colaborador tem que entender isso também. Então a gente vive esse problema aí, que é um problema do apagão da mão de obra. Logo depois a gente vai ter um intervalo, um coffee break, e depois a gente vem com uma palestra super interessante com Edivandro Corte, que é diretor das Terras Gerais, junto com o Fabrício Mazei, falando sobre algumas coisas que começaram a aparecer na nossa região, que é a anomalia da soja, falar um pouco sobre nematóide, falar um pouco sobre pé de galinha, como manejar isso. Finalizaria o dia dessa forma. E após isso a gente vai fazer uma mesa redonda com todos os palestrantes do dia. Então, dia 7 seriam estas as palestras. O que a gente gostaria de ressaltar, tanto eu quanto o Zé, é o currículo desses palestrantes, né? Então, para ver o tanto importante que vai ser o produtor estar com a gente nesse dia, eu garanto que quem for nesse segundo encontro técnico, ele vai sair com algo positivo lá dentro. E, além de fazer uma troca com outros produtores, ele vai ter informações importantes lá que ajudarão na tomada de decisões. Então, vou citar novamente aqui, só para forma rápida, por exemplo, Alexandre Mendonça de Barros, engenheiro agrônomo, um dos principais consultores hoje em projetos de áreas de análise macroeconômicas de agropecuária e agricultura nacional. Sócio consultor da MB Agro Consultoria, professor da Dom Cabral, da Fundação Dom Cabral, membro do Conselho de Administração de Grupos Ultrafértil, Terra Viva, Frigorífico Minerva, CASP e outros, membro do Comitê de Assessoria da Embrapa Pecuária, enfim. Vamos para Antônio Schacker. Antônio Schacker hoje tem um grupo
Ele atende aí mais de 400 fazendas com um rebanho de mais de 1.700.000 cabeças. Então, eles têm análises de mercado, de pecuária, que vão ajudar muito hoje. Então, hoje a gente fala em pecuarista e agricultor. Na verdade, hoje o pecuarista virou um pouco agricultor e o agricultor também virou um pouco pecuarista. Então, hoje está muito integrado. O Ernesto Kozer, da Datamars, hoje uma grande dificuldade que a gente tem nas fazendas é como colher bem o capim que a gente produz. Essa é uma dificuldade. Hoje o produtor domina a técnica de produção de capim, mas ele não domina a técnica ainda de colher bem esse capim. Então, eu acho que o Zé um pouco também pode colaborar nisso. Então, essas divisões de cerca elétrica, esse cenário, um cara que viaja o mundo inteiro, países que utilizam essa ferramenta de trabalho aí muito de forma intensiva. E a gente precisa disso aqui. O Matheus Pereira, diretor da Pátria Negócios. A Pátria hoje é uma das 3 maiores empresas de consultoria de mercado, trabalhando principalmente aí na trava de milho, trava de soja, trava de preço de boi gordo. Então, vai ser uma palestra muito interessante, motivacional. Ele é um cara alto astral, vai trazer informações importantes aí. A Jaqueline Lubowski, formada em pedagogia pela Unesp, formada em jornalismo pela Faculdade Integrada de Três Lagoas, analista comportamental, master coach pelo IBC, especialização em lideranças, trabalha há mais de 21 anos no agronegócio voltado para a gestão de pessoas. Então, é uma palestra muito interessante também, e a gente convida as mulheres, né, que participem desse movimento, porque hoje pelo menos o que a gente vê, é por aí que as mulheres estão assumindo o seu papel também dentro da fazenda. Na parte de finanças, na parte de RH, eu acho que é bem bacana isso aí. E o Edivandro, que trabalha aí há muito tempo já aqui na nossa região, formado pela Universidade Federal de Lavras, com doutorado em fitotecnia, diretor executivo da Terras Gerais. Então, temos o currículo de todo mundo, currículo muito bom. Então, acho que o produtor só tem a ganhar.